A ciência é, sem dúvida, uma das ferramentas mais incríveis que a humanidade já desenvolveu. Mas e quando essa confiança toda vira uma espécie de fé cega? É aí que a gente entra no campo do cientificismo. E é importante já deixar claro, a questão aqui não é criticar a ciência, de forma alguma. O ponto é analisar essa ideologia, essa crença de que a ciência é a única fonte para toda e qualquer verdade. Olhando para a nossa história, a gente chegou num momento impressionante. O nosso poder tecnológico é quase divino, não é? Pense bem, a gente consegue reescrever o código da vida, dividir o átomo, até alterar o clima do planeta. Mas a grande questão é, será que a nossa sabedoria, a nossa capacidade de usar tudo isso de forma responsável, evoluiu na mesma velocidade? Parece que ficou um pouco para trás. Essa frase, ela resume o nosso dilema de uma forma perfeita. A gente tem o poder, as capacidades, mas e o discernimento para usar tudo isso? É justamente esse vão, essa lacuna perigosa entre o que a gente pode fazer e o que a gente sabe que deveria fazer, que nos deixa numa situação tão delicada. Isso não é só uma ideia filosófica, não. É bem concreto. O famoso relógio do juízo final, que mede o quão perto estamos de uma catástrofe global, hoje ele marca só 100 segundos para meia-noite. Isso mostra, de forma bem clara, o tamanho da ameaça que nosso próprio poder representa quando não é guiado por uma sabedoria à altura. Existe um conceito que descreve bem esse desafio. É o problema dos núcleos gêmeos. Pense assim, de um lado, dominamos o núcleo do átomo. O resultado? Armas nucleares com um poder de aniquilação total. Do outro lado, dominamos o núcleo da célula, com engenharia genética que pode literalmente reescrever o que é a vida. São dois poderes gigantescos que, sem a sabedoria para lidar com eles, criam um risco de autoaniquilação bem real. Ok. Para entender como chegamos a esse ponto, é super importante separar duas coisas que parecem iguais, mas não são: ciência e cientificismo. Uma coisa é um método, a outra é uma ideologia, e é a confusão entre as duas que está na raiz de todo o problema. Vamos lá. De um lado temos a ciência, certo? Um conjunto de ferramentas para investigar o mundo, onde as conclusões nunca são definitivas, estão sempre abertas à revisão. É um processo contínuo. Agora, do outro lado tem o cientificismo. Isso já é uma visão de mundo, uma crença de que a ciência é o único caminho para o conhecimento. E aí se tenta aplicar a ciência em tudo, até em moralidade, em propósito, áreas onde talvez ela simplesmente não tenha as ferramentas certas. E olha, vale a pena reforçar mais uma vez. Essa análise toda não é um ataque à ciência, muito pelo contrário. É quase uma defesa da ciência contra uma ideologia que, ao prometer demais, ao exagerar o que ela pode fazer, acaba, no fim das contas, prejudicando a credibilidade da própria ciência. Então vamos dar uma olhada nessas limitações do cientificismo. Então, qual é o primeiro ponto fraco, a primeira rachadura nessa ideia do cientificismo? É a questão da certeza. Será que a ciência consegue mesmo nos dar um conhecimento absoluto, tipo 100% infalível? A resposta para isso está num problema filosófico bem antigo. É o chamado problema da indução. Basicamente, ele questiona o seguinte: como é que a gente pode criar uma regra que valha para tudo e para sempre, baseada apenas no que observamos até agora? Quem apontou isso de forma genial lá no século XVIII foi o filósofo David Hume. Para ficar mais claro, tem um exemplo clássico dos cisnes. Pense só, durante séculos e séculos na Europa, todo cisne que as pessoas viam era branco. Cada novo cisne branco que aparecia só reforçava a ideia. A conclusão parecia óbvia, quase uma lei da natureza, né? Todos os cisnes são brancos. Até que, em 1697, exploradores chegam à Austrália e o que eles encontram? Cisnes negros. Pronto. Bastou uma única observação para derrubar uma verdade que parecia sólida como uma rocha, construída com séculos de evidências consistentes. E é aqui que está o ponto central. O método indutivo, que é a base de boa parte da ciência, parte de um pressuposto, o de que o futuro vai ser igual ao passado, de que as leis da natureza não vão mudar do nada. Só que essa é uma suposição que a própria ciência não tem como provar. É quase como um ato de fé, necessário para a coisa funcionar, e não uma certeza absoluta. Certo. Então, se a ciência não consegue garantir uma certeza absoluta sobre os fatos, será que ela pode pelo menos nos dizer o que é certo e o que é errado, o que a gente deve fazer? Bom, isso nos leva direto para a segunda grande limitação do cientificismo, essa divisão entre o que é e o que deveria ser. A ciência é fantástica para descrever o que é. Ela pode explicar com todos os detalhes como uma bomba atômica funciona e que ela pode matar milhões. Isso é um fato. Mas a ciência não pode nos dizer
se devemos ou não usar essa bomba. Isso já é um julgamento de valor. É simplesmente impossível extrair um deveria de um simples é. Claro, existem pessoas que discordam. Pensadores como Sam Harris, por exemplo, defendem que a ciência pode sim dar respostas para questões morais. A ideia dele, em resumo, é que seria possível medir cientificamente o bem-estar humano e, com base nisso, definir o que é certo e errado de forma objetiva. Só que aí vem o físico Sean Carroll com um contra-argumento bem forte que mostra a dificuldade dessa ideia. Ele propõe um dilema. Imagina a seguinte situação. Para salvar 2.000 pessoas, seria moralmente correto sacrificar a vida de uma pessoa inocente contra a vontade dela? A ciência conseguiria calcular um número exato para isso? Tipo, para salvar 1.634 pessoas pode sacrificar, mas para salvar 1.633 já não pode mais. É claro que não, porque dilemas assim envolvem outras coisas. Coisas como justiça, direitos individuais, consentimento, e isso não dá para medir num laboratório ou colocar numa equação. Bom, então a gente vê que a ciência tem seus limites, tanto na busca pela certeza absoluta, quanto na hora de definir o que é certo ou errado. Se é assim, de onde vamos tirar a sabedoria para lidar com todo esse poder que acumulamos? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é justamente reconhecer que esses limites existem. Porque os perigos de ignorar esses limites são gigantescos. O cientificismo pode acabar sendo usado como uma desculpa, sabe? Para dar uma cara de objetividade, uma cara de verdade científica para agendas políticas. O exemplo mais terrível da história, talvez, seja o uso da ciência racial pela Alemanha nazista para justificar suas atrocidades. Isso mostra o quão perigoso é quando uma ideologia se veste com o jaleco da ciência. Nossa própria sobrevivência pode depender de entender isso. Precisamos ter a sabedoria e, principalmente, a humildade de reconhecer os limites da ciência. Só assim conseguiremos usar o poder incrível que ela nos dá para o bem, sem cair na armadilha de achar que ela, sozinha, tem todas as respostas. E tudo isso nos leva de volta à grande pergunta. Se a ciência, sozinha, não consegue nos dar toda a sabedoria de que precisamos com tanta urgência, então, onde é que vamos encontrar essa sabedoria? Essa talvez seja a questão que vai definir o nosso futuro.